Oi, pessoal. A gente já vai começar, ok? Vamos chegando. Boa noite a todos. Deixa eu ver quem está conectado aqui. Eu vou acompanhando vocês pelo chat, no outro equipamento. E no meu notebook eu vou passando a transmissão aí do nosso webinário, ok? Bom, a galera está chegando, vamos lá. Para quem não me conhece, então, eu sou a professora Patrícia, do Ponto dos Concursos. Eu já trabalho no Ponto dos Concursos desde 2008. De lá para cá já foram mais de 500 turmas por mim ministradas. Eu participei de todas as turmas da área fiscal, no que diz respeito à disciplina de informática básica e tecnologia da informação, ok? Então, eu espero trazer para vocês essa expertise, né, obtida ao ministrar essas diversas turmas, todo o conhecimento, né, da prática no dia a dia, trabalhando na área de tecnologia da informação e o conhecimento aí das tendências, né, da banca, para onde ela vai, para onde ela está caminhando, de forma que a gente consiga mapear aquelas questões, né, inéditas que aparecerão também na sua prova. Porque o que já caiu em provas, a gente já vai estar abordando também nos diversos exercícios, que serão repassados a vocês no decorrer do curso, ok? Bom, deixa eu colocar aqui a tela, eu vou ficar no cantinho aqui e a gente já vai iniciar então a nossa ação. Vamos lá então. Vocês sabem aí como me encontrar, então eu coloquei o endereço das redes sociais, curtam lá, participem, porque quanto mais vocês curtirem, participarem, né, mais desafios eu vou passar para vocês por lá e, né, a professora aí vai ficar mais entusiasmada aí com essa participação, ok? Temos aí os livros que eu já publiquei, um livro com foco na Fundação Carlos Chagas e o outro com foco na Banca CESP. Todos esses livros aí são interessantes para os concursos da área fiscal. Inclusive o da Fundação Carlos Chagas, ele tem já capítulos voltados para a parte de banco de dados e o livro aí, CESP, né, tem questões aí que são interessantes, envolvendo a temática de segurança da informação e outras. No Ponto dos Concursos, o meu e-mail é patricia@pontodosconcursos.com.br e vocês me encontram, então, pelo Instagram, pelo Facebook, né? E nesse e-mail aí do Ponto. Eu coloquei o link para todos os meus cursos. Eu participo no Ponto hoje de todos os projetos, desde os cursos regulares, com abordagem em PDF, os pacotes que contêm disciplinas de diversas matérias, né, voltadas para um determinado certame. Eu participo do Ponto Recursos e das turmas de elite, também do Ponto. Me perguntaram aqui um pouquinho mais sobre as turmas de elite, então a turma de elite geralmente ela apresenta a vocês um treinamento mais completo, envolvendo diversos itens que são importantes para a sua preparação. Então, na turma de elite, a gente tem metas diárias que devem ser cumpridas pelo aluno, com revisões que precisarão ser feitas. Então, você não precisa se preocupar em ficar buscando todo o material aí relacionado ao certame que você irá realizar. Porque tudo já vai ser entregue para você no ponto certo, de forma que você consiga realizar todas as questões da banca que, né, já foram disponibilizadas nos últimos tempos e tendências da banca, que são mapeadas também pelos professores. A gente tem mapas mentais, questões comentadas da banca, testes semanais, simulados com ranking. Além disso, existe aquele trabalho de coaching, né? O Igor e a equipe, né, com nossos professores, a gente trabalha questões para a gente poder vencer os medos, as ansiedades e todos aqueles elementos que atrapalham a nossa preparação. A gente tem alguns vídeos em caso aí de necessidade. Então, se o professor ele entende que determinado conteúdo precisa ser explicado, né, em um vídeo complementar, esse vídeo é disponibilizado também. Então, o nosso compromisso é o seu desempenho, ok, pessoal? Então, a gente tem diversas abordagens. A turma Elite, que fornece todo o ferramental, todo o conteúdo necessário para o concurso. Nós temos os cursos regulares, que são mais abrangentes, envolvendo, né, o conteúdo teórico com mais detalhes, de uma forma mais detalhada. Detalhada eu já comentei,
mas de uma forma mais ampla e nós costumamos colocar mais questões ainda nesses cursos regulares. Então é isso. Vamos lá então falar um pouquinho sobre os cursos para a Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul, ok? Eu vou acompanhando de tempos em tempos o chat, eu estou vendo aí alguém já fazendo perguntas por lá. Depois eu vou dando uma paradinha e vou respondendo aí para vocês, ok? Então, pessoal, eu coloquei o link aí, onde vocês encontram todos os cursos voltados para esse certame do Rio Grande do Sul. E aí o meu foco agora é a disciplina de Tecnologia da Informação. TI, pessoal, envolve uma abordagem um pouquinho diferente em relação à prova de informática básica, que vocês já estão mais acostumados, tá? Mas nada impede que vocês façam uma excelente prova de Tecnologia da Informação, desde que vocês tenham o ferramental necessário para, né, conseguir mapear a prova e realizar todas as questões com facilidade. Então, no conteúdo aí de assistente administrativo fazendário e técnico tributário, a banca colocou determinados itens, hardware e software, que já é, né, mais conhecido aí por todos, conceitos de segurança da informação, da informática, de computadores e para a internet. E aí, em segurança, ela vem inovando, ela traz ela trouxe, por exemplo, na última prova da Polícia Federal, algumas questões que são até polêmicas e cabem recursos no desenvolver. Algumas eu vou comentar aqui nessa aula de hoje, tá? E, infelizmente, alguns itens envolvendo, por exemplo, o firewall, na prática a gente tem um determinado conhecimento e a banca vem explorando isso de uma forma diferente. Então, como nosso objetivo aqui é o CESP, nós iremos aí mapear o estilo CESP de ser, ok? Então, em alguns pontos eu posso até não concordar com aquela teoria, mas, né, é o que a gente tem que estudar, tá? Então, é o foco aí na banca que você irá se deparar, né, na próxima batalha. Redes de computadores e internet, conceitos básicos e fundamentos. A banca tem buscado aí algumas questões envolvendo a prática, então você, lá dentro aí do seu ambiente de trabalho, utilizando a rede de computadores, precisa, por exemplo, fazer determinados acessos à internet, e para que esse acesso seja feito, você vai passar por diversos ativos de segurança, como firewalls, proxies, antivírus, né? E como que isso tudo vai se relacionar no ambiente em que você está inserido, ok? Então, para isso, você precisa entender o papel de cada um desses elementos na rede, como também, né, o seu papel como usuário utilizando esses recursos naquele ambiente. Banco de dados, conceitos e fundamentos da modelagem de dados. Eu estou vendo aí, gente, o Vinícius, por exemplo, está me perguntando, a modelagem é o mais difícil no concurso? Será abordado hoje? Fui bem em todos os concursos que fui seu aluno. Ei, Vinícius, que legal! E você vai se sair super bem também nesse próximo concurso, ok? Obrigada aí pelo feedback. Bem, Vinícius, hoje eu não irei abordar banco de dados, eu vou focar em segurança da informação, mas eu irei fazer outros webinários aí com temas específicos, voltados, por exemplo, para a parte de criptografia, certificação digital, a parte de modelagem de dados e assim por diante, tá? A ideia é reforçar esses conceitos em que os meus alunos estão tendo aí maior dificuldade, para que vocês tenham sucesso total na prova, ok? A Isabela está perguntando, irá abordar o conteúdo para auditor? Hoje eu vou abordar um conteúdo que é comum à prova de auditor e de assistente administrativo e técnico tributário. Ok, Isabela? Eu escolhi aí nesse primeiro webinário um tema comum aos três cargos, mas a partir dos próximos webinários eu já irei aí diferenciar para auditor e assistente e técnico tributário. Então, em auditor, nós temos aí aqueles conceitos que a gente viu no conteúdo programático anterior envolvendo segurança da informação e banco de dados. Mas aqui a gente tem ainda conteúdos da disciplina de análise de informações, envolvendo Data Warehouse, OLAP, Data Mine, ETL, BI, ok? E conteúdos também de tecnologia da informação. Conteúdos até que eu lido no meu dia a dia,
na prática diária da área. Eu trabalho muito na área de governança de TI e segurança da informação. Então, eu lido muito com gerenciamento de projetos, com ITIL, COBIT, plano de continuidade de negócios, a questão de compliance, auditoria, conformidades. Então, eu me sinto bastante confortável para ministrar todo esse conteúdo para vocês. Então, vamos lá, pessoal. Quantitativo de questões de TI na prova. Então, nós temos aí, para o cargo de assistente administrativo, 10 questões envolvendo noções de tecnologia da informação. Para técnico tributário, são 20 questões de TI. Então, a gente já tem uma prova com um nível de complexidade maior em relação à prova de assistente. E para auditor, são 26 questões. Então, eu tenho um nível maior de complexidade. E aí, professora, como que vai ser, né, a abordagem disso tudo no curso? Bem, pessoal, eu preciso preparar vocês para uma prova básica ou para uma prova de nível avançado, independente do cargo, porque a gente pode ter uma prova de nível mais elaborado no cargo de assistente, como uma prova, né, mais simples em auditor. Então, para que vocês não tenham surpresas ao final, eu vou preparar vocês para o que vier, ok? Desde uma prova mais simples até uma prova de nível mas com uma complexidade maior. A gente tem aí, relembrando que as questões das provas objetivas serão do tipo múltipla escolha com 5 opções, ok? E aí, esse concurso, ele é uma oportunidade para vocês, porque esse concurso, ele tem 2 anos de validade prorrogáveis, então, você estando habilitado, você vai ter 4 anos para ser chamado. Olha que legal, tá? Não importa se você vai ser chamado ao final, importa que você vai entrar, tá? Se você fizer uma boa prova. Quanto ao salário, no cargo de assistente, o salário é de 3.040, no cargo de técnico está na faixa aí de 9.300, e para auditor está mais de 20 mil reais, né? Então, observem aí o que irá motivar vocês a realizar, né, e passar nesse certame. Qual é o sonho de vocês? Foquem no objetivo, aonde vocês querem chegar, porque aí essa trajetória vai ser bem mais fácil, tá? Então, você vai conseguir vencer todas aquelas adversidades, todos aqueles chamados aí para sair no final de semana, para, né, ir para academia e tal. É claro que você não vai deixar de realizar as atividades físicas, você não vai se desligar do mundo nesse período, mas você vai se dedicar, né, durante um período de tempo aí satisfatório aos seus estudos, tá? O local de trabalho, geralmente, a sede é em Porto Alegre, né, mas tem mais de 16 delegacias tributárias espalhadas pelo estado, então você pode ser alocado aí em uma dessas delegacias também. É isso, pessoal. Então, para a prova de assistente administrativo e técnico, vocês terão aí mais 2 meses para a preparação. Nós já iniciamos o curso, ele já está bem adiantado. Auditor também, o curso já está lá com uma carga legal de conteúdos, né, que já foi disponibilizado, e a gente vai ter um prazo maior no caso aí de auditor, ok? Então, a questão aí de múltipla escolha, CESP, a gente tem uma média de uns 3 minutos para responder as questões. Tem muita pegadinha, professora, na prova CESP? Tem, né? E a questão aí daqueles conceitos que às vezes aparecem de uma outra forma aí na prova é que nos deixa aí, né, em alerta, e a gente vai ter que encarar isso. Então é isso, pessoal. Eu sigo junto aí com vocês nesse desafio e vai ser um prazer fazer parte aí dessa trajetória que será de muito sucesso. Deixa eu colocar só o slide aqui agora. Opa, só a tela. Ok. Então vamos lá. Rumo então às questões de hoje. Como eu disse, hoje eu selecionei as questões de segurança da informação para vocês, tá? Então eu já trouxe questões aí que vieram na última prova aí do CESP e outras questões que eu considero importantes. Então vamos lá. Um funcionário de uma empresa percebeu que o seu computador estava sendo controlado remotamente sem o seu consentimento. Quando foi notificado pelo administrador da rede que, a partir do seu computador, estavam sendo enviados spams, realizados ataques de negação de serviço e propagação de outros códigos maliciosos, com base nestas características e ações, conclui-se que o computador deve estar infectado por um
Bom, então a banca aí falou que a máquina estava sendo controlada remotamente. Então, se ela estava sendo controlada remotamente, isso já me remete a um tipo de ameaça. Mas, antes de eu falar a resposta aí para vocês, vamos recapitular um pouquinho quais são as espécies de códigos maliciosos, ok? Vírus, worms, bots, cavalos de Troia, spyware, keyloggers, screenloggers, ransomware, backdoors, né? A gente tem uma série de palavras aí que são importantes para vocês. Então, é preciso saber quais são as principais características dessas ameaças para que você entenda, né, e possa mapear questões aí do tipo. Então, vamos lá. A banca citou aqui o keylogger. O keylogger, ele é um tipo de spyware que vai copiar as teclas que foram digitadas pelo usuário. Spyware, ele é um programa espião, tá? Então, deixa eu só ver as opções aqui. Vírus, rootkit, keylogger, spyware e bot. O vírus, ele é um programa que tem um fim específico, ele precisa de hospedeiros, ele vai se propagar fazendo cópias de si mesmo ou tornando-se parte de outros programas e arquivos. Nós temos aí vários tipos de vírus, vírus de boot, de macro, vírus de script, vírus polimórfico e assim por diante. O ransomware, ele é um programa que ransomware vem da palavra resgate. Então, ele vai criptografar todo o seu disco rígido ou parte dele e vai solicitar um resgate para que os dados possam ser liberados. E o worm, ele é diferente do vírus, tá? O vírus precisa de um hospedeiro. O worm, ele não precisa de hospedeiro. Ele se propaga, guardem essa palavra, automaticamente, explorando vulnerabilidades de segurança. Ah, professor, o que são as vulnerabilidades de segurança? São aqueles pontos fracos, são as brechas de segurança da informação. O seu notebook aí, por exemplo, que você está utilizando agora, se você não atualizou as correções de segurança do sistema operacional, essa máquina sua está vulnerável. E ela, né, dependendo aí da vulnerabilidade, ela vai receber códigos maliciosos ao você se conectar à internet. O worm, ele fica se propagando pela rede, então, explorando vulnerabilidades. Com isso, ele diminui o desempenho da rede, né? E pode causar sérios problemas aí, então, de lentidão naquela rede de computadores. Quando você tem um worm que é comandado remotamente por algum criminoso, esse worm ele é chamado de bot. Bot vem da palavra robô, né? Então, uma rede com várias máquinas contaminadas com essa ameaça, que é chamada de bot, ela é chamada de botnet, ou rede zumbi, tá? Então, uma máquina zumbi é uma máquina contaminada com essa ameaça, ok? Então, computadores zumbis são computadores infectados por bots. O cavalo de Troia é um presente de grego que você pode receber. Então, você acha que esse presente vai realizar uma determinada atividade no seu computador, como exibir um papel de parede, quando, na verdade, ele vai abrir portas para que o seu computador possa ser invadido, ele vai ficar ali escondido, né, executando outras ações que não são aquelas que foram lhe reportadas quando você baixou o arquivo. O backdoor abre portas para ataque, ok? O hijacker, ele vai alterar a página inicial dos browsers, instalando determinadas ferramentas que farão acessos a determinados sites, irão bloquear ações do antivírus. O trackerware, ele rastreia a atividade do sistema, a adware vai apresentar propagandas, e aí vai, pessoal. Temos aí uma série de elementos que precisam ser do conhecimento aí de vocês, ok? Na última prova, a gente teve aí uma cobrança bem significativa do ransomware, e a gente está sempre reforçando o conceito dele, e a banca ainda não deixa esse elemento aí de lado, ok? O Marcos está perguntando se eu tenho algum curso em videoaulas. Eu tenho vários, mas ultimamente eu tenho optado, Marcos, pelas aulas ao vivo, porque aí eu vou vendo o desenvolvimento da turma e vou reforçando aqueles pontos de maior dificuldade, aderente ao concurso que você irá fazer. Continuando a próxima questão. Então, aí, como resultado, a letra E vai ser a resposta aí dessa questão. Pessoal, essa planilha, essa tabelinha é interessante, ela foi retirada aí do CERT-BR, que é o Centro de Tratamento
de incidentes do governo federal. Então, às vezes, a banca ela pode omitir uma coluna, né, omite lá o nome da ameaça e pede para você identificar qual a ameaça que foi destacada na prova, né? Então, memorizem aí o que foi destacado, porque é bem interessante. Por exemplo, o rootkit, ó, ele é inserido por um invasor, ele é obtido a partir de ação de outro código malicioso, ele pode ser instalado via execução de outro código malicioso e por exploração de vulnerabilidades. Como se propaga? O rootkit ele não se propaga, né? E aí vai, pessoal, observem aí as características. De vez em quando vocês vão tampar uma coluna e tentar adivinhar qual é a ameaça que foi referenciada aí pela banca. Atenção aqui, pessoal, essa questão ainda não veio, né? Recentemente eu até achei que fosse cair na prova da Polícia Federal e não caiu. Então, eu coloquei para vocês uma tela de um log, uma visualização de um firewall que eu administro. Então, esse firewall, ele não é um firewall tradicional, ele tem o que a gente chama de uma blade de antibot. Essa blade, ela tem características aí que permitem reconhecer comportamentos anômalos e ameaças aí avançadas e me permitir que bloqueios sejam feitos para as ações aí dessas ameaças. Então, uma das ameaças identificadas aí nessa tela, que eu marquei para vocês, é o CryptoMiner, ou minerador de criptomoedas. Então, observe o seguinte, a mineração de criptomoedas, ela é algo legal, mas se ela for feita sem o seu conhecimento, isso é uma ameaça. Então, existem aí códigos maliciosos que se propagam pela rede, fazendo mineração de criptomoedas, e isso pode comprometer o desempenho da sua rede sem o seu conhecimento. Então, aí seria ameaça. Como é ameaça nesse cenário que eu ilustrei para vocês? Então, aqui eu tinha uma estação de trabalho que estava se conectando a um site malicioso, que era o destination aí nessa tela. E essa ameaça, né, se ela não fosse dropada, né, se não tivesse sido barrada aí pelo firewall, eu teria aí um criminoso controlando uma estação dentro da minha rede, dentro da rede que eu estou protegendo. E o cryptojacking é um tipo de ataque que consiste no roubo do processamento de computadores para que seja realizada essa mineração de criptomoedas de forma ilegal, ok? Então, é um bom tipo aí de ataque que pode vir na sua prova. E o ransomware foi bastante aí, cobrado na última prova da Polícia Federal. Então, você sabe o que significa? Eu já tinha até disponibilizado essa dica lá no Facebook, no Instagram. Então, é um código malicioso, ele criptografa toda ou parte do disco rígido e ele exige pagamento de resgate para restabelecer o acesso aos dados do usuário. Só que o pagamento do resgate não é garantia de liberação do acesso aos seus dados. Então, não se iluda em partir por essa linha de ação, tá? O mais interessante nesse caso é você se resguardar. Então, utilizando aí backups, né? E cuidando aí da segurança dos equipamentos da sua rede para que você não tenha o comprometimento aí de máquinas da sua rede por essa ameaça. Então, aqui nós temos uma tela de uma ameaça que foi o WannaCry, muito divulgada aí, né, na época dos ataques cibernéticos que nós tivemos há um tempo atrás. Então, o usuário, num determinado momento, ele chegava para trabalhar e a sua tela estava dessa forma aí. Por quê? O disco rígido desse equipamento ele tinha sido comprometido e criptografado. E no caso do WannaCry, essa ameaça ela era uma conjugação de ransomware com worm. Então, por aí você já sabe qual é o grau de destruição aí dessa ameaça. Se ela é um worm, ela se propagava automaticamente pelas redes, sem intervenção dos usuários. Então, quando ela começou na Rússia, horas depois ela já tinha vindo aqui para o Brasil e para outros países ao redor do mundo, justamente por essa característica. E saiu criptografando diversos equipamentos aí mundo afora. Então, o poder de destruição aí dessa ameaça poderia ter sido muito pior se ela não tivesse sido aí barrada, né? O mecanismo aí de infecção tivesse sido aí paralisado. Então, a gente tem características aí desse worm. Vamos continuar, então, fazendo mais uma questão. Julgue o item subsequente relativo a software para o ambiente de microinformática e a proteção e segurança da informação. Fazer backup regularmente é uma conduta que permite minimizar os dados decorrentes de um ataque do tipo ransomware locker,
que impede o acesso ao equipamento infectado, visto que o pagamento do resgate não garante o acesso aos dados. Então, eu já falei com vocês que no caso aí do ransomware, o pagamento não garante acesso, ok? E aí a banca citou que fazer backup é uma conduta interessante, ok? Minimiza os danos decorrentes desse ataque, ok? E ele citou um tipo aí do ransomware, que é o ransomware locker. Esse locker, ele impede o acesso ao equipamento contaminado. Então, nós temos aí na literatura esses dois tipos, o ransomware locker, que impede que você acesse o equipamento infectado, e o ransomware crypto, que impede que você acesse os dados armazenados no equipamento em virtude aí da utilização da criptografia. Então, correta essa assertiva. Então, pessoal, eu pergunto para vocês aí hoje, você tem backup? Quando foi que você copiou seus arquivos pela última vez? Ah, professor, eu tenho backup dos meus dados, do meu equipamento na nuvem. Ok, utilizando o ambiente de cloud storage. Ótimo. Eu tenho backup em um HD externo. Ou eu utilizo um HD externo. E aí esse HD externo ele nunca vai ser contaminado pelo ransomware? É falso, isso é um mito, tá, pessoal? Então, a ameaça aí do tipo ransomware ela pode afetar tanto o seu disco rígido quanto chegar até unidades externas e até na nuvem, ok? Então, cuidado aí, né, com a forma como você vem realizando os seus backups. E a gente tem algumas boas práticas, né? Não adianta eu ficar fazendo backup no mesmo equipamento. Eu tenho que fazer um backup e levar esse backup para algum local fisicamente distinto daquele local em que os meus dados estão. Por quê? Se acontecer, por exemplo, um incêndio dentro aí da empresa ou da residência, né? Espero que isso não aconteça nunca aí com vocês, mas se isso acontecer, você consegue recuperar os dados na outra unidade, tá? Então, quanto a esse tipo de ameaça, mantenha o seu computador sempre atualizado, com todas as correções de segurança devidamente aplicadas. Os aplicativos também devem estar atualizados, então aquele browser que você utiliza, ele tem que estar atualizado, o seu antivírus, né? O seu pacote LibreOffice, pacote Office, tentem deixar aí, na medida do possível, todos esses aplicativos também atualizados. Então, tenha uma cópia de segurança e tenha sempre atitudes seguras no uso dos recursos. Eu encontrei um usuário outro dia que tinha um post-it fixado aí debaixo do teclado com a senha dele de acesso à rede corporativa, tá? Então, né, ninguém vai curtir esse tipo de procedimento. Ou você vai utilizar uma senha fraca, né? O nome da placa do seu carro, o número da placa do seu carro, o nome do seu filho, ou números sequenciais, palavras que estejam contidas no dicionário, porque em um ataque de força bruta eu consigo tentar ir quebrando a sua senha se ela for enquadrada em algum desses cenários. E uma boa prática também é não utilizar a mesma senha para todos os serviços que você utiliza. Então, pessoal, fique alerta, porque todo cuidado é pouco quando se diz respeito à segurança da informação. E olha aí a questão que veio na última prova. Um ataque de ransomware comumente ocorre por meio da exploração de vulnerabilidades de sistemas e protocolos. Ele está falando de um ransomware de uma maneira geral. Porque, por exemplo, o WannaCry ele explorou uma brecha de segurança, um patch de segurança que não foi aplicado da Microsoft, né? Então, aquelas máquinas que não tinham esse patch devidamente aplicado estavam sujeitas à contaminação por essa ameaça. Ele continua falando aqui, a forma mais eficaz de solucionar um ataque desse tipo e recuperar os dados sequestrados, criptografados, é a utilização de técnicas de quebra por força bruta da criptografia. Não, a forma mais eficaz aí seria a utilização do backup, ok? Porque quebrar a criptografia aí já vai ser um processo bem mais complicado, nem sempre você vai conseguir. E, no caso aí, a única forma real no ambiente de ameaças de ransomware é o backup, ok? Então, essa questão encontra-se errada. Os aplicativos de antivírus, com escaneamento de segunda geração, utilizam técnicas e heurísticas para identificar códigos maliciosos. Bem, vamos lá, pessoal. A banca utilizou bastante essa questão relacionada a antivírus também em várias provas da PF. Então, vamos ver. Eu tinha até passado esse slide aí para vocês, né? Para os meus alunos aí, antes da prova, no aulão para PF. Então, o antivírus, ele tenta o quê?
varrer arquivos, monitorar ações aí do equipamento em busca de atividades maliciosas. Então, a primeira geração, ele citou aqui segunda geração. Então, a primeira geração de antivírus trabalhava baseado em detecções por assinaturas. Então, o que acontecia? O antivírus ele dividia o arquivo em porções de código e ele comparava essas porções de código com uma base de assinaturas que ele possuía. E aí, se isso fosse coincidente, né, você poderia afirmar que ali você teria um vírus. E aí, as soluções de segurança foram evoluindo, e aí a segunda geração já faz a detecção por heurística. Então, no caso aí da detecção por heurística, você já tem uma análise do comportamento da ameaça, anômalo ou malicioso, identificando aí esse arquivo como um arquivo contaminado. Em uma pesquisa recente, né, eu até chamei essa empresa da Cylance, que oferece uma solução aí de segurança, um antivírus conhecido como Cylance, e essa empresa me apresentou uma nova geração, então já é uma evolução aí dessa segunda geração. Então, o que eles me afirmaram é que o Next Generation Antivírus, ele já não utiliza mais detecção por assinatura e heurísticas. Ele vai usar assinaturas e comportamento, ele vai utilizar a inteligência artificial, o aprendizado de máquinas, que é chamada de machine learning, para poder detectar e impedir a execução dos códigos maliciosos nas estações de trabalho. Então, a gente já tem aí surgindo uma terceira geração de antivírus. Tá? Ainda não é muito comum de ser utilizada nas empresas, né? Mas se a banca, como ela vem explorando aí a segunda geração, daqui a pouco ela pode partir por essa linha aí, cobrando sobre a terceira geração, ok? Eu tô vendo aí o Marcos, ele me fez uma pergunta, ele nunca estudou TI, nem informática, e ele vai fazer a prova de auditor. Qual curso seu você indica? Eu te indico o curso específico para auditor, que ele é mais extensivo, né? E seria mais adequado ao seu caso, ok? Continuando aí, pessoal, então, correta essa assertiva, falando aí sobre o comportamento anômalo. E aí, uma outra questão, observe que essa segunda geração do antivírus foi cobrada na prova, né, na última semana aí da Polícia Federal. Em 2014, a banca já cobrou esse tipo de conhecimento. Então, veja a questão aí de 2014. Para tentar prevenir uma infecção por vírus ou malware, algumas ferramentas de antivírus procedem à detecção por heurística, técnica de detecção de vírus baseada no comportamento anômalo ou malicioso de um software. Ok, né, pessoal? Certíssimo aí o conceito. E observe que a banca explorou um conceito aí que ela já tinha cobrado em provas em 2014. E aí, vamos lá, né? A gente vem fazendo previsões do que pode vir na sua prova. Eu não quero que vocês tenham surpresas ao final. Então, eu já cito para vocês as ameaças avançadas, que são conhecidas como APTs, Advanced Persistent Threats. Ameaça persistente avançada. Guardem esse nome, tá? Porque isso ainda não foi cobrado em prova e em breve isso vai ser cobrado. Então, eu passei uma ferramenta de uma empresa de antivírus, da Kaspersky, e o log dessa ferramenta me indicou o que está aí à esquerda, mostrado aí para vocês. Então, eu identifiquei um Trojan Program, aparece a palavra de heurística. Então, por meio de heurística, eu identifiquei um programa que é um cavalo de Troia. E no nome dele eu tenho miner.gen, ele é um minerador de criptomoedas também. Depois eu tenho Advertise Software, é um adware. Ok? Aí eu tenho um Advertise Software, o que mais que eu achei? Um Trojan. Então, eu tive detecções baseadas em assinaturas e detecções via heurística nesse log aí que me foi apresentado. E aí, pessoal, não só o antivírus, hoje, o antivírus ele não vai conseguir barrar todos esses tipos de ameaças. Então, a gente já tem outras ferramentas aí de proteção sendo utilizadas nas organizações, como ferramentas de anti-bot, anti-APTs. Guardem esses nomes aí, porque daqui a pouquinho isso vai começar a aparecer em provas. Então, a próxima questão aí foi cobrada aí na última prova do CESP, né, da Polícia Federal. A infecção de um sistema por códigos maliciosos pode ocorrer por meio da execução de arquivos infectados, obtidos de anexos de mensagens eletrônicas, de mídias removíveis, de páginas web comprometidas, de redes sociais ou diretamente de outros equipamentos. Perfeito, tá? E aí, eu acrescentaria, aí, além desses elementos, como
A infecção de um sistema ela pode ocorrer por meio da exploração de vulnerabilidades existentes aí em programas que foram instalados no seu equipamento, pela auto-execução de mídias removíveis. Então, se você tem um pendrive que é auto-executado e na hora que você conecta ele no seu computador, isso pode contaminar a sua máquina se esse pendrive estiver com códigos maliciosos. Pelo acesso a páginas web maliciosas. Então, a gente já tem filtros de URLs na empresa que bloqueiam páginas maliciosas, né? Pela ação direta de atacantes e assim por diante, tá? Legal aí essa questão, mas ela é mais abrangente ainda, né? Então, guardem esses outros meios que eu disponibilizei para vocês. Questão seguinte, sobre um programa de código malicioso, considere. Vamos ver o que ele me traz aí. É responsável por consumir muitos recursos devido à grande quantidade de cópias de si mesmo que costuma propagar e, como consequência, pode afetar o desempenho de redes e a utilização de computadores. Eu já falei para vocês o que faz isso. Ele se propaga automaticamente pelas redes, enviando cópias de si mesmo de computador para computador. Dentre as assertivas aí, eu já vou lá no ORM, que é a letra D. Diferente do vírus, não se propaga por meio da inclusão de cópias de si mesmo em outros programas, mas pela execução direta de suas cópias ou pela exploração automática de vulnerabilidades existentes em programas instalados em computadores. Uma única assertiva para vocês, o ORM, ok? Guardem isso. O ORM e vírus eram os elementos mais cobrados aí pela banca. Agora ela vem, né? Utilizando outras ameaças. Tem época que ela começa a cobrar muito sobre o rootkit, depois vem o trackware, aí cada hora o Trojan. Agora, na última prova, ela abordou mais o ransomware, né? Então, é por isso que é importante que a gente saiba a diferença entre todos esses elementos. Eu coloquei aí na planilha a diferença entre vírus e o ORM, ok? E deixa eu ver o que mais que a gente pode... Dentre as opções lá, a gente tem o scan. Scan não é um tipo de ameaça, na verdade, é uma técnica que te permite fazer varredura em redes. O scan com N, de navio, tá? O scam com M, de Maria, ele vem do phishing scam, é um tipo de golpe. Eu vou falar mais sobre eles aqui. E o spoofing? O spoofing, que foi também destacado na assertiva, na letra E, eu coloquei para vocês, é uma prática em que um computador envia comandos a outro, se fazendo passar por uma outra entidade, por um terceiro, naquela comunicação. Então, a letra D é a resposta. Ficou fácil agora responder essa questão. Ó. O ORMs, assim como os vírus, são autorreplicáveis. O vírus não, né? A gente já tem diferenciação entre eles aí. E necessitam ser executados pelos usuários? Não, o ORM não precisa ser executado. Ok, então a gente já viu que isso aí é errado. Vamos lá, pessoal, uma questão polêmica aí da última prova da Polícia Federal. Eu até não concordo lá com o gabarito da banca, né? Mas vamos lá. A banca já anulou questões com a abordagem que ela trouxe na última prova, mas eu acho difícil e remoto ela anular a questão que foi colocada aí na prova da Polícia Federal. Vamos lá. Um firewall é, além de hardware, um software de segurança de rede que permite restringir determinados tipos de acessos não autorizados. Então, o firewall, ele pode ser um hardware, um software ou uma combinação de hardware e software. Geralmente é uma combinação de hardware e software, como, por exemplo, um firewall da Cisco. Mas, por exemplo, você pode ter lá o seu firewall do Windows habilitado via software, e aí já não seria essa combinação entre hardware e software. E esse item aí foi anulado, porque ele considerou, além de hardware, um software, tá? Então, em 2016, a banca anulou essa questão. Agora, vamos lá. Como que ela trabalha o conceito relacionado a firewalls nas diversas provas? Então, em 2016, ela falou o seguinte: a utilização de firewalls em uma rede visa impedir acesso indevido dentro da própria rede e também acessos oriundos da internet. Ok, isso aí eu concordo com ela. O firewall ele pode ser utilizado para você segmentar redes com necessidades de segurança distintas. Eu não preciso só segmentar a minha rede interna da internet. Eu posso, por exemplo, segmentar o departamento de recursos humanos do departamento comercial, por exemplo, ok? Então, eu posso utilizá-lo também internamente. Aí, em 2015, ela falou o seguinte:
Para que se utilize o firewall do Windows, mecanismo que auxilia contra acessos não autorizados, a instalação de um equipamento de hardware é desnecessária. Ok, então aí ela conclui que o firewall ele pode ser implementado somente via software também. Aí em 2015, o firewall é capaz de proteger o computador tanto de ataques de crackers quanto de ataques de vírus. Pois é, pessoal, eu discordo disso aí, essa questão de ataques de vírus. E a banca, essa questão aí foi alvo de inúmeros recursos e ela considerou como correta. Então, vamos estudar o que a sua banca está dizendo, ok? O último item. Um firewall permite detectar e bloquear acessos anexos de e-mails suspeitos, bem como detectar e desativar vírus que contaminaram um computador ou uma rede. Não, ele não... bloquear acessos anexos de e-mails suspeitos, não. Agora, esse item aí, ele foi considerado errado. Hoje eu posso ter aí blades de antivírus, de antibots, trabalhando em um firewall. Então eu tenho um firewall hoje, por exemplo, que faz essa proteção tradicional e ele também pode bloquear, tem um antivírus associado a ele que faz bloqueios dos vírus que transitam ali por aquele elemento de rede, tá? Então hoje essa questão aí já, né, a segunda parte dela já poderia até ser considerada. Mas vamos lá, o que a banca considerou foi isso, é errado. E aí veio essa questão aí na última prova da Polícia Federal. Um firewall é uma combinação de hardware e software, não necessariamente é uma combinação de hardware e software, então só aí eu já invalidaria essa questão. Mas ela considerou como correta, ok? Que isola da internet a rede interna de uma organização, permitindo o gerenciamento do fluxo de tráfego e dos recursos da rede e o controle pelo administrador de rede de acesso ao mundo externo. Perfeito isso aí, com exceção desse início aí do que foi referenciado pela banca. O gabarito preliminar lá mostrou como correta essa assertiva e caberia recursos aí para vocês tentarem invalidar esse gabarito, ok? Mas eu acho difícil a banca reverter isso pelas últimas as últimas análises, né, e reconhecimentos aí que ela já fez. Vamos lá, a função principal de uma ferramenta de segurança do tipo antivírus vamos lá, monitorar o tráfego de rede e identificar possíveis ataques? Não, isso não é característica do antivírus. Verificar arquivos que contenham códigos maliciosos? Ok. E aí lembra daquela detecção por assinatura, por heurística, e assim vai, né? E as evoluções aí do antivírus. Fazer backup de segurança dos arquivos considerados críticos para o funcionamento do computador? Não. Bloquear sítios de propagandas na internet? Não. Evitar o recebimento de mensagens indesejadas, tais como mensagens do tipo spam? Não, ele não vai... Aí eu precisaria de um anti-spam nessa rede. Um firewall de hardware, eu estou vendo a galera perguntando ali. Por exemplo, tem firewalls que eles são caixas pretas, você não vai mexer naquele software incluso nele, né? Um firewall da Cisco, por exemplo, poderia ser só hardware, considerado como um firewall de hardware. Mas geralmente o que a gente tem é um firewall que é uma combinação de hardware e software e você atua em cima desse software que lhe foi disponibilizado para gerenciamento. Em relação a vírus, worms e pragas, julgue o item seguinte. Para garantir a segurança da informação, é suficiente instalar e manter atualizados antivírus. Não, a gente precisa trabalhar a segurança em camadas. Eu tenho diversas ações aí e ferramentas de segurança que eu preciso implementar na empresa para garantir a segurança. Agora, falar em 100% de segurança é uma utopia. Não existe nada 100% seguro, porque a todo momento você tem aí novas brechas de segurança surgindo e novas ameaças também que irão explorar essas brechas, ou seja, que irão explorar essas vulnerabilidades. Então, é errado aí essa assertiva. Integridade, confidencialidade e disponibilidade da informação, conceitos fundamentais de segurança. Então, a banca aí está fazendo referência aos pilares da segurança da informação. Eles são adotados na prática nos ambientes tecnológicos a partir de um conjunto de tecnologias, como criptografia, autenticação de usuários e equipamentos redundantes. O que é isso, professora? Vamos lá. Então, a gente precisa ter em mente quais são os princípios da segurança.
Aí a gente tem os principais, que são a confidencialidade, integridade e disponibilidade, sendo referenciados pelo mnemônico CID, que são as letras iniciais aí de cada um desses princípios, ok? Eu poderia acrescentar a autenticidade, aí o mnemônico seria CIDA. A legalidade, aí seria CIDAL. Mas os mais cobrados são a tríade da segurança da informação. Então, eu quero a informação correta, garantindo aí a integridade, para a pessoa certa, garantindo a confidencialidade, no momento em que ela for necessária, garantindo aí a disponibilidade. Então, em toda solução de segurança que você, né, porventura for implementar na organização, ou na sua casa, ou no seu equipamento, você precisa lembrar desses elementos que são primordiais. Existem, então, outros princípios, como a legalidade, a auditoria, a autenticidade, mas né, essa questão aí fez referência a esses três. E aí ela citou medidas de controle que você pode implementar para garantir esse aspecto que foi reportado. Então, por exemplo, para eu garantir a confidencialidade, o sigilo, eu posso utilizar a criptografia, ou eu posso classificar a informação. Dentro aí do âmbito de classificação da informação, você pode ter informação que é pública, por exemplo, aquelas fotos do churrasco do final do ano. Essas fotos, elas são públicas. Ou, né, dependendo do caso, não, elas podem até ser comprometedoras aí, né, pessoal? Mas geralmente elas são públicas. E você pode até colocá-las em uma pasta que vai poder ser acessada aí por todos da organização. A integridade. Então, eu quero garantir que a informação que foi disponibilizada é que vai ser recuperada pelo usuário. Então, você vai autenticar o usuário para garantir que ele é realmente quem diz ser, e aí ele vai ter acesso às informações. E a disponibilidade. Eu posso ter equipamentos redundantes. Em TI, a gente chama esses equipamentos redundantes de equipamentos SPARE. SPARE, S-P-A-R-E, vem de redundante para a gente. Então, correta, assertiva. Continuando, procedimento correto de segurança. Aí a gente vai ter que lembrar do nosso dia a dia, das melhores práticas para ir resolvendo questões desse tipo, tá? E lembrando aí que na sua prova você vai ter questões CESP com 5 alternativas para você marcar uma correta. Então é correto o quê? Vamos lá, letra A. Realizar transações bancárias usando computadores diferentes? Não, não estou curtindo não, tá? Ação que dificulta o mapeamento dos computadores pelos crackers? Não. Por quê? Imagina o seguinte, a sua máquina é uma máquina controlada, você sabe o que foi instalado nela, né? Você aplicou as medidas de segurança devidamente nesse equipamento. Agora eu vou lá e pego o equipamento do meu amigo. Eu não sei o que ele fez, se tem um keylogger, por exemplo, instalado lá naquela máquina. Então, não é uma boa prática o que foi reportado aí na letra A. Letra B. Desativar a atualização de programas como Java e demais plugins. Alguns sites de banco, por exemplo, instalam Java, necessitam aí de uma versão do Java. Se você desativar isso, você vai impactar no acesso a esses sites de home banking, por exemplo. Bloquear por meio de mecanismos de controle no computador o acesso a notícias relacionadas à segurança. Não, pessoal, essa questão de acessar notícias de segurança é uma boa prática. Eu trouxe aqui para vocês um tipo de golpe que está sendo muito comum aí nos últimos meses. E aí isso eu obtive de onde? De sites de notícias, tá? Que são sites fidedignos aí e com boas orientações de segurança. Letra D, usar soluções de segurança como antivírus e firewall. Ok, eu colocaria aí antivírus, firewall, proxies, né? Atualização de patches e assim por diante. Não acessar sítios cujos endereços se iniciam com HTTPS. Não, aqui eu já tenho o HTTP seguro, né, para sites aí de comércio eletrônico, de internet banking. Então, letra D é a resposta aí dessa questão. Seguindo aí. Pessoal, tá tudo ok aí o ritmo? Posso continuar nesse ritmo aí com vocês? Mandem notícias aí no chat para mim, ok? Com relação a redes, internet, julgue o item a seguir. Na segurança da informação, controles físicos são soluções implementadas nos sistemas operacionais em uso nos computadores. Bom, aí a gente já tem um erro nessa assertiva. Controles implementados no âmbito do sistema operacional são controles lógicos e não físicos. Tá? Físico é algo que eu consigo pegar, tocar. Eu não vou pegar no sistema operacional. Eu pego no equipamento. Agora, o sistema operacional
ele é um software que é instalado naquele equipamento. Então, para esse software, eu terei que implementar controles lógicos, ok? Então, controles lógicos são soluções implementadas no sistema operacional para garantir, além da disponibilidade das informações, a integridade e a confidencialidade. Ok, você pode trabalhar os princípios da segurança nos controles lógicos, mas aí no âmbito dessa questão, o uso da palavra controles físicos invalidou a assertiva. Então, esse item é errado, ok? Mandem o feedback aí que eu estou acompanhando vocês, tá? Em segurança da informação, denominam-se engenharia social as práticas utilizadas para obter acesso a informações importantes ou sigilosas, sem necessariamente utilizar falhas no software, mas sim mediante ações para ludibriar ou explorar a confiança das pessoas. Alguém aí já foi vítima de um ataque de engenharia social? Então, imagine o seguinte, eu ligo para vocês aí, me fazendo passar por um técnico do seu provedor e pedindo que vocês liberem para mim o login e a senha que vocês utilizam no seu ambiente, né, para conectar ao provedor de internet, porque eu estou fazendo uma manutenção no servidor e eu preciso fazer um teste com a sua conta. Aí você vai lá e fala, ó, meu login é Patrícia, minha senha é XPTO. Pronto, é só isso que eu precisava para eu poder agora utilizar a sua credencial a favor do crime digital. Então, eu vou me conectar ao seu provedor com as suas credenciais e, a partir daí, eu posso, por exemplo, disponibilizar imagens envolvendo pedofilia, eu posso realizar ataques a determinadas organizações. Então, pessoal, é isso. Engenharia social é quando alguém quer abusar da sua ingenuidade, né? Ludibriando ou explorando a sua confiança para poder realizar ações a favor do crime digital. Correta essa assertiva. Vamos lá, essa questão aí é uma questão também que eu abordei no início aí da nossa aula, falando sobre determinadas soluções e um cenário típico que você enfrenta dentro aí das organizações. Então, vamos lá. Marta utiliza uma estação de trabalho que executa o sistema operacional Windows 10. Imagina que eu seja a Marta. Eu estou aqui com o meu notebook utilizando o Windows 10 e conectada à rede local da empresa em que ela trabalha. Ela acessa usualmente os sítios da intranet da empresa e também sítios da internet pública. Aí, só lembrando, pessoal, a diferença entre internet e intranet. Então, a intranet é aquela rede corporativa que utiliza os mesmos serviços e protocolos da internet, só que dentro da organização, ok? Então, é como se fosse uma miniatura da internet dentro da empresa. Quando você quando você libera acesso à sua intranet para fora da organização, você tem o que a gente chama de extranet, ok? Então, voltando à questão, após navegar por vários sítios, Marta verificou o histórico de navegação e identificou que um dos sítios acessados com sucesso por meio do protocolo HTTP tinha o endereço 172.21. Então, é o endereço aí no padrão IPv4. Então, observe aí que a banca falou de protocolo, do HTTP, né? Endereços aí que ela quer saber depois em outras assertivas se esse endereço pode ser utilizado fora da internet ou não, e assim por diante. Então, tendo como referência essa situação hipotética, julgue o item a seguir. A despeito das configurações dos ativos de segurança corporativos e do serviço de firewall instalado na estação de trabalho, Marta poderá acessar remotamente sua estação de trabalho usando a conexão de área de trabalho remota a partir de outra estação conectada à internet. Então, é o seguinte, eu sou a Marta e estou dentro da minha empresa utilizando o meu equipamento. Só que eu quero ir para um outro local e a partir desse outro local, que é um local remoto, distante, né, de onde se encontra esse equipamento da Marta, ela quer acessar remotamente o seu equipamento. Então, para que isso ocorra, a Marta ela vai ter que solicitar ao administrador de rede da empresa em que ela trabalha para que ele libere os acessos e serviços que ela precisará utilizar remotamente para a internet, para que ela possa acessá-los, ok? Então, quais são os ativos de rede envolvidos aí nessa missão? O administrador de redes, ele vai ter que criar algumas regras no firewall corporativo,
pode ser que seja necessário criar determinadas regras no firewall da estação de trabalho da Marta, pode ser que seja necessária a criação de regras no proxy e assim por diante, tá? Então, nesse caso aí, quem não sabe o que é o proxy, peraí que eu coloquei mais telas aí para ilustrar a questão. Então, o proxy ele vai servir como um servidor intermediário para o acesso de uma rede a determinados serviços ou protocolos na internet. Então, eu vou acessar a internet passando pelo proxy. E aí o proxy vai falar, ó, a Patrícia ela pode acessar determinados sites. Tem alguns sites que são bloqueados, por exemplo, sites envolvendo Playboy, pornografia e cenas de sexo e assim por diante. Então, lá no Fire, a gente já consegue criar regras de bloqueio desse tipo aí de acesso, que é feito pelo usuário. E, além disso, o proxy ele pode guardar aquelas páginas que são acessadas pelo usuário. Então, se a Patrícia acessou o site .desconcurso.com.br e o João quer acessar esse mesmo site, ele já busca no cache do proxy essa página e aí o João já vai conseguir acessar essa página mais rapidamente, tá? Aqui, pessoal, eu consigo até mostrar para vocês, ó. Eu vou clicar aqui digite aqui, ó, conexão de área de trabalho remoto. Eu estou com a minha máquina aqui com Windows 10, então, nesse caso, eu abro essa interface aí de conexão de área de trabalho remoto. Aqui eu vou identificar qual é o computador na empresa que será conectado por mim, né? Qual é a minha máquina, ou qual é a máquina que a empresa vai liberar para eu conectar, e a partir dela eu conectarei na estação de trabalho, que pode acontecer esse cenário também. Então, aqui eu poderia digitar o nome, o endereço aí que eu quero acessar e solicitar essa conexão de área de trabalho. Ok? Eu coloquei aqui na frente à direita uma tela do meu Firewall, do desktop. Então, eu tenho também opções aí de configurar esses elementos. E aí, eu estou vendo aí que a galera já está falando aí da palavra despeito, né? O despeito que foi colocado no início da assertivo. A despeito das configurações, então, independentemente dessas configurações, do firewall dos ativos de segurança, ela vai conseguir acessar remotamente a estação. Errado. Então, essa questão aí poderia ter sido até resolvida só com a análise do português aí, né? Então, a gente já conseguiria invalidá-la. Então, é errado essa assertiva. Ficou claro aí, pessoal? Mandem um ok para mim. Continuando. Sobre o golpe praticado na internet, conhecido como phishing, assinale a alternativa correta. Então, vamos lá. Eu vou passar aqui primeiro por algumas observações. Então, phishing é um tipo de golpe em que alguém te manda uma isca e, se você cair nessa isca, você vai ser fisgado e aí você vai fornecer informações sensíveis ao seu respeito a favor do crime digital. Então, aquele criminoso que teve acesso aos seus dados, ele irá utilizá-lo para poder enviar spams, como se fosse você, e assim por diante. Geralmente, o phishing scam ele faz uso combinado de meios técnicos e de engenharia social, que eu já expliquei para vocês. E aí, vamos lá. Então, a banca deu como alternativas aí, ó. Sobre o golpe praticado na internet, conhecido como phishing, assinale a alternativa correta. É um tipo de fraude no qual um golpista procura induzir uma pessoa a fornecer informações confidenciais. Até aqui parecia que estava indo bem essa assertiva. Ou a realizar um pagamento adiantado, com a promessa de futuramente receber algum tipo de benefício. Quando ela colocou mais detalhes aí nesse cenário, a gente tem um tipo de golpe mais específico, que é a fraude de antecipação de recursos. Tá? Então, essa fraude ela é destacada na cartilha do CERT-BR, que a banca adora utilizar como referência. Letra B. É o ato pelo qual uma pessoa tenta se passar por outra, atribuindo-se uma falsa identidade com o objetivo de obter vantagens indevidas. Então, existe aí o furto de identidade para essa categoria de golpes. É uma mensagem que possui conteúdo alarmante ou falso e que geralmente tem como remetente ou aponta como autora alguma instituição, empresa importante ou órgão governamental. Então, por exemplo, eu recebi uma notificação da Serasa falando que eu tinha pendências no meu CPF. E aí eu vou lá, clico no link que vai me remeter às pendências, só que, na verdade,
esse tipo aí de mensagem vai instalar um código malicioso no meu computador. Então, isso é muito comum aí de acontecer, tá? Então, esse tipo de mensagem com conteúdos alarmantes, isso é conhecido como boatos, hoax, né? Vamos lá, letra D. Hoax é um tipo específico de phishing? Não, que envolve a redireção da navegação do usuário para sites falsos, por meio de alterações no serviço de DNS. Aqui eu já vou me remeter ao farming e não ao hoax. Tá? O hoax são aqueles boatos. Agora, nessa época de eleições, né, a gente tem vários boatos aí transitando na internet. Então, é importante que você, antes de disseminar mensagens desse tipo, que você faça uma averiguação da real, né, se essa mensagem é verdadeira ou não, né, para que você não fica transmitindo mensagens desse tipo, aí contribuindo para a disseminação desses boatos pela rede mundial de computadores. Letra E. Então, a letra E é a resposta correta. O phishing é um tipo de fraude por meio do qual um golpista tenta obter dados pessoais e financeiros de um usuário pela utilização combinada de meios técnicos e engenharia social. Perfeito, tá? Então, a letra E é assertiva. Isso aí é um tipo de questão bem legal aí para a prova de vocês. E aí, pessoal, eu trouxe aí uma novidade. Eu tenho certeza aí. Alguém já viu esse termo? Sextorção? Né? O que é isso, professor? Mandem a mensagem para mim, sim ou não? Então, eu tive um usuário na empresa que chegou para mim sendo vítima desse tipo de golpe. O que aconteceu? Há um tempo atrás, há uns 3 anos, ele teve a sua conta do LinkedIn comprometida. E aí a gente tem sites aí que checam se houve comprometimento de contas que você utiliza ou não, tá? Acompanhe comigo aí o raciocínio, ok? Então, ele utilizava o seu login da empresa, o seu e-mail da empresa na rede mundial de computadores, nos diversos serviços que ele acessava, tá? Então, isso já não é uma boa prática de segurança, utilizar o mesmo e-mail para todos os serviços. Por quê? Se um desses serviços é comprometido, aí o problema já vai ser dado aí para vocês, dessa forma. Esse aí é um exemplo de cenário desse tipo. Então, o que aconteceu? Ele teve a sua conta do LinkedIn comprometida, era o e-mail que ele utilizava na empresa, ele continua usando esse e-mail, e aí ele recebeu uma mensagem alegando que o criminoso ele possuía um vídeo desse usuário gravado enquanto ele estaria acessando um site pornô. Essa mensagem era mentirosa, mas o que aconteceu? Na mensagem, o criminoso ele colocou a senha do usuário, aquela senha que foi comprometida lá atrás, há 3 anos atrás. E aí o usuário já ficou preocupado. Nossa, minha senha vazou, e aí, tá acessando os meus dados, né? E se ele estivesse utilizando aquela senha até hoje, já era, né? Esse hacker já estaria aí na rede da empresa. Aquela mensagem era mentirosa, mas isso deixou esse usuário totalmente transtornado. Ele, assim, acreditou realmente naquele fato, ele já tinha tido aí problemas, né, de performance na empresa, porque ele estava preocupado, com medo, né, e já tinha comentado com a esposa, já tinha falado com o chefe, aí isso veio para a área de segurança para a gente poder analisar. Quando eu recebi essa mensagem, eu já sabia que isso era esse golpe. E na mensagem, o criminoso, ele falava o seguinte, que ele tinha que depositar em 24 horas, tantos bitcoins, eu não lembro, acho que eram 10 bitcoins, tá? Para que a mensagem e aquele vídeo não fosse divulgado para os contatos desse usuário, via Facebook ou Messenger, por exemplo, tá? Então é isso, esse é o cenário aí desse golpe chamado de sextorção. Tá ligado à parte de sexo, uma extorsão do usuário utilizando essa abordagem. Então, por isso que fala, novo golpe usa sites pornô e senhas hackeadas para chantagear usuários. E aí, será que vocês aí não tiveram as suas senhas comprometidas? Vamos lá, alguém já fez algum teste? Já checou se o seu e-mail e a senha que você utiliza não está comprometida? Então, para que vocês possam aí testar, quando a gente acabar a nossa aula, vocês irão utilizar esse site aí, por exemplo, e aí vão digitar o e-mail que vocês utilizam, e se ele mostrar aí, se o seu e-mail foi comprometido em algum momento aí da sua vida, ele vai aparecer nessa base de dados hacker, que foi disponibilizada na internet, e esse site aí, por exemplo, ele buscou essa base e permite que façamos a nossa checagem, ok?
Então, no caso do usuário lá da minha empresa, ele tinha a sua conta corporativa comprometida. E por aí eu pude matar essa questão, né? E ver que realmente ele estava sendo vítima aí desse tipo de golpe. Ok, pessoal? Fica a dica aí para vocês. Depois eu posso passar aí outras dicas de segurança. E aí, uma outra questão, por exemplo, a quantidade de vítimas das selfies, de nudes, né? E o sexting, que seria aquele compartilhamento de fotos íntimas em sites e aplicativos de smartphone, como o WhatsApp. Isso vem, assim, sendo cada vez mais divulgado e mais pessoas aí vêm tendo, tipo, esse comprometimento. Então, tomem cuidado aí com as mensagens que vocês estão enviando aí pela rede mundial de computadores, pelo WhatsApp, né? Para amigos, namorado e assim por diante, porque uma vez na rede, né, caiu na rede é peixe. Pode ser problema aí para vocês. É isso, pessoal. Camila falou que só vai deixar para checar o e-mail dela depois da prova. Camila, cheque imediatamente, tá? Eu, se fosse você, eu já sairia aqui desse webinário checando para você poder ter certeza de que você não foi comprometido, antes que você seja pega aí de surpresa com uma mensagem desse tipo. E aí isso vai te tirar da linha aí nos estudos para o concurso. Então, pessoal, é isso. Todo mundo, vocês sabem que eu também faço o curso de coaching. Em breve eu já vou ser Master Coaching, mas eu faço um trabalho de coaching com os meus alunos, com a parte de coaching temático voltado para a área de tecnologia da informação ou informática e coaching de uma maneira geral. Eu ultimamente não tenho tido vagas, né? Eu bloqueei um pouco esse trabalho. Mas em breve eu já vou voltar com outras turmas. Mas é isso, pessoal. Não limite os seus sonhos. Quanto mais você sonha, mais longe você chega. Então, tentem materializar. Qual é o sonho? O que você espera? Né? Eu espero... Né, Alguém pode falar um sonho de vocês? Eu quero um apartamento, eu quero um ambiente agradável para viver, eu quero ir para a praia. Eu não sei qual é o sonho de vocês. Eu preciso identificar o que irá motivá-los a chegar lá e a passar por toda essa trajetória desafiadora para que você possa realizar tudo aquilo que você sonhou. Então, não limite seus sonhos e os seus pensamentos atuais estão criando a sua vida futura. Né? Aquilo em que você mais pensa ou se concentra se manifestará como a sua vida. É isso, pessoal. Então, para que a gente chegue a ter sucesso, é preciso que estudar com paixão, trabalhar, né, de forma intensa, com foco, persistência, confiança e com total esforço e dedicação ao seu objetivo. Né? Eu tenho certeza que ao final você estará aí concretizando os seus ideais. É isso, pessoal. Espero aí que vocês tenham gostado da nossa aula. Mandem um feedback aí para mim, para ver se eu continuo fazendo essas aulas ao vivo com vocês. Eu fiz isso aí no Cefaz Goiás e na Polícia Federal. E os meus alunos aí tiveram um sucesso total, né, na prova da PF. E agora, aí, em breve, já estarão brilhando na prova da Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás. E vocês aí, em breve, na Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, que eu estou vendo aí que tem gente aí de Santa Catarina também. Espero que aconteça o mesmo aí com vocês. A Isabela tá lá falando top, adorei, Camila. Isso aí, pessoal. Mandem feedback aí que daqui a pouquinho eu já irei acessar, ok? Para quem me perguntou então sobre os cursos, eu já coloquei um link aí no início da apresentação. Vocês podem acessar por lá. Deixa eu colocar o slide aqui, ó. E aí, alguém me perguntou, se você quer um material mais extensivo, você pode ir para o curso regular. Então, para auditor, eu tenho aí o curso, deixa eu achar ele aqui, ó. Eu tenho o curso para assistente administrativo, tenho o curso voltado para técnico e o curso voltado para auditor, que está aqui, ó. Tecnologia da informação. O curso de auditor é um curso mais abrangente, né? Então, a gente já está aí na terceira aula, indo para a quarta. E é isso, temos várias aulas ao vivo, simulados. Então, a trajetória será realmente de muito sucesso. Ok, pessoal? Deixem aí meu abraço para vocês. Vocês aí pelo Instagram e Facebook, para vocês poderem ter acesso às dicas que eu tenho disponibilizado por lá também. Ok? Um grande abraço, então, e até o nosso próximo webinário.